Olá, bem-vindo ao meu primeiro episódio do Na Boa, pessoas, histórias e ideias inspiradoras. E não é à toa que eu chamei um grande amigo para fazer essa estreia comigo. Grande tio Flávio, que é responsável pelo Tio Flávio Cultural. Mas espera aí, para definir melhor quem é o tio Flávio, só ele mesmo para falar, né, tio Flávio? Às vezes nem ele mesmo, né, Silvinha? A gente passa por momentos em que a gente está assim, gente, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu sou? Tantas indefinições, tantas estranhezas, mas a gente vai buscando o caminho. O interessante é isso. A gente está sempre em construção, né, tio Flávio? Me conta, juro que eu tentei te definir, mas foi difícil, porque olha, eu te conheço, primeiro que você foi meu professor, né? Sou formada em publicidade, fiz comunicação social e você também está nessa área da comunicação aí há muito tempo. Mas a gente foi se encontrar mesmo aí de coração, foi no voluntariado, né, tio Flávio? Então por isso que é tão difícil te definir. Eu coloco primeiro professor, eu coloco primeiro voluntário, fundador do Tio Flávio Cultural. Conta um pouquinho, se apresenta aí. Ah, beleza. Ô Silvinha, voltando lá nas salas de aula em comunicação social, o Tio Flávio foi criado justamente numa sala de aula de publicidade. Quando eu cheguei no 7º período de comunicação, me apresentei como Flávio Toffani, e os meninos, já quase saindo da faculdade, acho que numa certa rebeldia, falaram que não iam me chamar por esse nome, e me batizaram de Tio Flávio. Eu falei, passa rápido, 6 meses, quando a outra turma vier, eu estou muito novo nisso aqui, eu me imponho como Flávio Toffani e acabo o Tio Flávio. Isso aí foi um ledo engano e que vai servir muito para o que a gente vai conversar hoje, sobre a questão de brand, de criar valor naquela marca que às vezes a gente adota, às vezes nos batizam, mas a partir dali eu fui dando aula em várias faculdades e uma delas era de comunicação comunitária, a comunicação em diversas comunidades. E eu levava os alunos para fazer planejamento de comunicação para instituições sociais. Eu acho que por aí foi um despertar mais profissional desse pensamento da comunicação voltada para o social, entendeu? Muito legal, porque eu fiquei pensando nisso. Tanto eu quanto você, a gente fez e faz comunicação social, só que eu nunca tinha parado para pensar que esse social aí, ele pode ser literalmente social, né? Hoje a gente faz literalmente uma comunicação social através das ações voluntárias, da divulgação de campanhas, da criação de campanhas, né? Como a gente fez, como a gente faz muito e a gente fez especialmente esse ano aí, Unindo Forças BH. E aí eu fiquei pensando nisso, como é que é fazer comunicação social exercendo literalmente esse social? É a comunicação social do social. Quando a gente fala dessa questão de aproximar a sociedade de causas ou de conceitos que são muitas vezes não são muito bem entendidos. Ontem eu estava conversando com umas pessoas e as pessoas falaram, olha, a gente às vezes não vive as dores de alguns grupos. E é tão interessante como amplia a nossa perspectiva a gente entender as dores e também os sabores, né? Porque todo grupo tem suas dores e sabores. Então, quando a gente fala, por exemplo, no Tio Flávio Cultural, que é um movimento voluntário que eu criei há 10 anos e que hoje existe aí com mais de 1.000 voluntários, atuando em mais de 30 áreas diferentes, Silvinha. A gente atua em abrigos, ILPIs, que são os antigos asilos, em presídios, em escolas públicas, e cada grupo que você vai desses, cada núcleo desses aí, a gente vai conhecendo tantas histórias e ampliando a nossa perspectiva pessoal. Só que a gente vai trabalhando essa questão da comunicação social, co-social, com essas áreas sociais, que é justamente de dar visibilidade, e você faz isso muito bem também, dar visibilidade a essas causas que muitas vezes as pessoas não enxergam no seu dia a dia, né? Sim, sim. Tá ali, mas elas não parece que não querem ver, né, na verdade. Parece muito isso. E aí a gente acaba fazendo esse storytelling aí na veia, né, tio Flávio? Eu lembro que a primeira vez que eu escutei a palavra storytelling,
eu fiquei pensando, gente, o que que é? Dei uma pesquisada e eu falei, gente, mas eu já faço isso há muito tempo. Eu só não sabia que isso tinha um nome, né? Assim, e em diferentes campanhas, diferente de campanhas, né? Da gente criar campanhas aí publicitárias que são elaboradas, criadas, que tem todo um planejamento. O nosso estéreo ele surge ali na hora, né? Ao vivo, na convivência, nas vivências que a gente tem através do voluntariado, né? Como é que você diria que seria esse storytelling do social aí que a gente faz? Olha, é tão interessante isso porque, na verdade, quando você busca a origem do nome, é uma contação de histórias. E recentemente nós tivemos juntos num projeto, né, visitando um projeto, eu e você, e foi as pessoas elas contam a história de como elas chegaram ali, como elas abraçaram aquela causa. Então a gente esteve num abrigo, numa casa de acolhimento de bebês. E aí ela vai contando como que aquilo surgiu, essas coisas todas. Ela vai usando elementos que muitas vezes ela não sabe, mas são elementos para informar, para sensibilizar. Eu acho que o social, inclusive, Silvinha, a gente que tem instituição, projeto, movimento, a gente que está à frente de alguma instituição que seja social, a gente tem que aprender a usar mais isso, porque muitas vezes a gente traz algumas histórias e eu não gosto muito daquela agressividade, sabe, na comunicação. Funciona para algumas instituições quando você coloca aquelas comunicações mais agressivas, mas eu acho que quando você traz o rosto que está ali por trás daquela história, quem é aquela pessoa, o que levou aquela pessoa a tais situações, eu acho que isso sensibiliza, mas mais de sensibilizar, aproxima com as próprias histórias que nós temos. A história de um avô, quando você conta lá sobre uma ILPI, que os idosos estão muito abandonados, aí você lembra de alguém. Conectar essas histórias com as pessoas é que é muito legal. Então essa contação de histórias, esse storytelling, a gente usa para marcas para poder criar, né, uma história, às vezes nem é verdadeira, mas ela vai sendo criada como referência. Isso é muito interessante quando a gente tem um monte de histórias que a gente ouve nas ILPIs, nos abrigos, nos presídios, nas escolas públicas, nos hospitais, histórias reais que a gente tem que apresentar para as pessoas. Porque quando a gente vai contar aquilo que a gente vive nos projetos sociais, Silvinho, as pessoas falam assim, nossa, mas isso existe? Um dia é o que a gente mais escuta, né? Eu contei a história alguma coisa que aconteceu aqui em Belo Horizonte, ali no bairro Santa Teresa, e aí a pessoa falou, antes de contar que era no bairro Santa Teresa, a pessoa falou assim, mas que país que é isso? De tão esdrúxula, de tão pesada que é a história, a pessoa nem entendeu que fosse tão próximo dela. E a gente se atropela. Olha o tanto de histórias que a gente tem para contar de uma pessoa que vive nas ruas. Só que, acho que você viu, inclusive, você fez uma postagem daquela Chimamanda, que ela tem um livro falando sobre história única. O perigo das histórias únicas, né? Isso, escutar só um lado, é incrível. Quando ela chegou nos Estados Unidos, a pessoa olhou para ela e achou que ela fosse uma pessoa que morasse numa aldeia. E que só as pessoas que vieram de onde ela vieram são pessoas que vêm de aldeias. E aí a gente vai colocando na nossa cabeça que quem mora na rua é aquele pessoa que é viciado, que quem está preso é uma pessoa que teve a inclinação para o crime, somente isso. E não são várias histórias que a gente não deve trabalhar o vitimismo, logicamente, mas são várias histórias numa pessoa só. Sabe, quando eu fui para Moçambique, eu escutei muito isso, eles me pediram muito isso. Por favor, mostre o que tem de bom aqui. Mostra Maputo, por exemplo, mostra que a gente tem avenida, que a gente tem restaurante, mostra que a gente tem... eu gravei dentro Olha de que uma absurdo. incubadora de projetos sociais incrível, uma incubadora incrível, muitos projetos, negócios sociais, né? Que eles estão focados ali na questão da pobreza, mas como que a gente pode resolver a pobreza e ao mesmo tempo fazer a economia girar, aquele pensamento que existe em qualquer país hoje e que a gente acha que não, que na África são só as aldeias, né? Então por isso que eu fiz questão de ir tanto nas aldeias quanto gravar nessas incubadoras também e mostrar as várias faces, assim, né, daquele país. E o principal, eles me pediam isso, por favor, mostra que a África é um continente com 54 países. Nós não somos um país só, né? Então, acho que é isso, essa é a luta muito da Chimamanda e
e da gente também, quando a gente vai falar do social, né? Eu tenho um desafio muito grande sempre quando eu vou gravar algum projeto, alguma ação, o que eu vou mostrar daquilo? Que história que eu quero contar? Porque tem várias versões que eu posso contar aqui, tem várias faces, né? Sempre quando eu converso com alguém que trabalha com comunicação no social, eu gosto muito de ter essa troca. Sempre vem aqueles questionamentos, muito do Médicos Sem Fronteiras, né? Que é muito questionável o tipo de comunicação que eles usam, que eles pegam aquela pessoa ali no pior momento dela, no momento mais fragilizado e taca aquilo ali na nossa cara. E ela tá explorando o pior da pessoa, mas ao mesmo tempo aquilo ali gera um resultado, né? O Médicos Sem Fronteiras, eles arrecadam prioritariamente de pessoas físicas, ou seja, é uma comunicação que dá certo. Mas é uma comunicação bacana, respeitosa, que está pensando naquela pessoa que está sendo fotografada ou filmada, ou está pensando só no lado de cá, né? Eu tenho muito esse cuidado, muito. Em Brumadinho eu já vi cenas ali que eu tinha tudo para estar filmando, tudo para estar ali, ó, bombando as minhas imagens, mas eu não me senti confortável de gravar. Foi um momento que eu vi que ali eu tinha que esquecer que eu estava com a câmera na mão, baixar a câmera, desligar e respeitar aquilo ali que eu estava vendo na minha frente, né? É difícil, né, Tio Flávio? Essa linha tênue aí, né? Do social, do respeito e ao mesmo tempo o que aquela imagem pode gerar de contribuição, de arrecadação, né? As pessoas falam muito sobre essa questão, porque a gente tem que comunicar, sim. Eu sempre falei isso, olha, as ações que a gente faz, os movimentos, os projetos, eles têm que ser comunicados, porque as pessoas precisam saber. Tem muita gente querendo ajudar e ela quer conhecer projetos, então quando você comunica, dá a possibilidade das pessoas conhecerem e se engajarem. Não é só para mostrar que eu estou fazendo demais, só eu que faço. De forma alguma. A intenção da comunicação diz muito sobre o que você está fazendo. Então, se a intenção é só para poder se gabar que você faz muito, ótimo, vai um monte de gente cair, mas cedo ou tarde a sua intenção vai ser revelada. Quando você faz a intenção, usa uma intenção de fazer com que haja realmente mudanças, isso aí já vai para outro caminho. Agora, a gente tem que pensar sempre no público também que está nos assistindo, está nos acompanhando, aquele que a gente quer atingir. Você está falando do lado do respeito, logicamente, né? Daquela pessoa que vai ser retratada. Isso é o principal ponto, porque esse respeito, quando você expõe demais a pessoa, e a pessoa às vezes nem está sabendo daquela exposição, daquela, né, grande exposição que ela vai ter, mas quem vai receber essa mensagem? Então a gente vê campanhas que usam realmente imagens agressivas. Agora, eu acho que vale a pena muito conversar, sabe, Silvinha, com várias pessoas, para que a gente não tenha uma decisão só mono, né, de uma pessoa só, porque há um momento em que a gente precisa realmente dar uma sacudida na sociedade, sabe? Há um momento em que a gente precisa, assim, tá vendo, olha, isso aqui acontece e a gente não tá vendo, tá debaixo dos nossos olhos. Então, levar alguma coisa de impacto é importante. Agora, com muito respeito a quem recebe e com muito respeito, principalmente, àquele protagonista daquela cena. Com certeza, com certeza. E aí eu tenho visto muito isso, né? A gente tem visto bem mais frequentemente aí essas campanhas, as empresas se engajando, as pessoas se engajando. Eu acho que essa pandemia acelerou algo que já iria acontecer, talvez de uma forma mais lenta, mas veio acelerando aí. São muitas campanhas que estão surgindo, né? Eu recebo aí diariamente pedidos de ajuda para divulgar campanhas, as vaquinhas online, enfim. E aí a pergunta que sempre vem também, o que a gente faz para engajar? O que é preciso numa campanha para engajar, para mobilizar cada vez mais pessoas, né? Aí eu cito de novo o Unindo Forças, que a gente fez esse ano, no início do ano, uma campanha que era para a gente arrecadar R$1 milhão para compra de cestas básicas, e a gente em 13 dias chegou nesse número, né? E aí no final da campanha, que a gente se propôs a trabalhar até 40 dias, e a gente conseguiu arrecadar 2.200.000. E aí eu fico pensando muito nisso, tio Flávio, onde que a gente acertou? Sabe, aonde que foi? Eu acho que foi um conjunto, né? Mas antes de eu falar, quero ouvir o seu palpite. Aonde que você acha que foi o acerto?
que uma campanha precisa ter para engajar, para mobilizar? Olha, a gente sempre, quando a gente pensou nos primeiros, né, juntamos ali os 8 grupos para poder pensar a campanha, antes de lançá-la especificamente, nós falamos que a gente estava no segundo momento da pandemia, em que as pessoas estavam desempregadas, então muita gente no início, no primeiro momento, há um ano atrás, ainda tinha um emprego e conseguia contribuir. A gente estava num cenário totalmente diferente e a gente tinha essas dúvidas mesmo. Será que essa campanha de 1 milhão vai dar certo? Justamente porque o momento é mais crítico. Só que tem os outros pontos, né? A gente começou então a unir instituições que tinham credibilidade. Esse respeito da instituição, essa história que a instituição, que a gente chama de reputação, né? A história construída ao longo do tempo, das instituições que estavam organizando essa campanha, ela contou bastante para isso. Mas nós fizemos mais. Nós trouxemos outras instituições que foram chamadas de instituições parceiras que endossavam a campanha. E aí quando você traz essas instituições que são sérias, são conhecidas também, você está vendo um movimento de não só cada um na sua área fazendo o que lhe deve, mas por uma causa maior todo mundo se juntando. Então isso eu acho que dá para atribuir muito a essa questão do juntar as forças, e aí o nome é fantástico, né? Porque foi unir forças realmente em prol de uma causa. E essa causa era muito bem definida. Nós temos que colocar alimento nas casas de quem mais precisa. Então a gente conseguiu atender aí em 40 dias uma campanha, 100 mil pessoas, 25 mil famílias. Foi uma causa que foi criada para nascer e morrer, né? Porque tinha data específica. Então a gente teve, eu acredito que a gente teve sucesso justamente porque a reputação das instituições, e isso a gente tem que pensar muito e falar muito, a reputação das instituições, ela vale muito para os públicos que as acompanham. E a reputação, quando a gente fala de branding, a gente não está falando só do que você publica no Instagram, não. A gente está falando do seu contato com as instituições assistidas. Então, quando você vai ali numa instituição assistida, você publica no Instagram que você é uma instituição respeitosa, mas você vai fazer uma visita e desrespeita aquele seu público, isso aí já conta. A Lígia Facione, ela fala que em relação às marcas, é como se a gente tivesse uma tela em branco na nossa mente. E você vai distribuindo pecinhas de quebra-cabeça. Cada pecinha vai para essa tela em branco. Aquilo pode dar sim um belo quadro ou pode dar um Frankenstein, né, que não combina, porque você fala nas redes sociais, você fala na comunicação que é uma coisa, mas você distribui pecinhas equivocadas que não contribuem para aquilo que você falou que era. Então, olha o cuidado com as peças, Silvinha. Quando você trabalha com os seus voluntários, você tem um posicionamento, esse posicionamento da sua marca, da sua instituição, seja ela uma instituição com 4 voluntários, seja uma grande organização, como o Médicos Sem Fronteiras, aqueles valores têm que ser comunicados em todos os pontos de contato, não só, porque a gente fala comunicação, vem à cabeça da gente as redes sociais ou a mídia tradicional, né? Mas não. A visita que você faz a um abrigo vai levando todos os valores, vai comunicando todos os valores da marca. A própria comunicação com os voluntários, né? Sim. Você ali com a sua equipe, a comunicação interna, eu acho que a gente tem que ser coerente em todos os processos, né? Na comunicação interna e na externa também, né? Sim, e olha, eu vou até pedir permissão para você para até voltar um pouquinho naquilo que você falou do mostrar muito aquelas fragilidades das pessoas. Durante a campanha Unindo Forças, a gente discutiu muito isso, se a gente mostrava aquelas vulnerabilidades, né? Porque tem gente que realmente quer ver isso. Ela quer. Tem gente que, vocês terem uma noção, acreditava que em Belo Horizonte não havia mais fome porque a prefeitura ou algum órgão público já atendia as pessoas com cestas básicas. Então tinha um grupo de pessoas que falou com a gente, não, Belo Horizonte não tem esse processo de fome, porque as pessoas estão sendo atendidas. E a gente você visitou algumas comunidades, a gente tinha relatos do que é fome vindo por crianças, inclusive, né? Sim, e de comunidades pertíssimas de nós, né? Coladas. Bem no meio da cidade, e muitas vezes
comunidades que estão aqui, ó, no meio da cidade, não é na periferia que a gente está falando, né? Mas olha só que interessante, quando a gente pega instituições grandes, porque pode estar ouvindo a gente aqui alguém que coordena um movimento que é pequenininho ali de número de pessoas, ou uma instituição imensa. As instituições imensas, eu lembro que a Laís, lá do Mesa Brasil, falou que ela trabalhou uma vez numa organização que tinha pesquisas do que as pessoas tinham mais interesse em ouvir e ver. Então, muitas vezes as pessoas tinham interesse em ver a vulnerabilidade muito exposta, e muitas vezes as pessoas tinham interesse em ver a sensibilidade, sensibilizá-las para essa causa, e não trazer a vulnerabilidade. E isso vai mudando, inclusive, né, de geração em geração, de tempo em tempo. Então a comunicação ela vai até identificar, com todo respeito às pessoas que a gente mostra. Isso é o primordial, tá? Se a pessoa não... Eu falo sempre com os nossos voluntários, Silvinha, eu cheguei num asilo, e aí a gente está lá com aquela pessoa sentada numa cadeira de rodas, que não tem mais autonomia, não tem mais a liberdade, mas a independência. Aí você chega e toca um gorro de Papai Noel na época de Natal. Aquela pessoa tem ódio daquilo, está olhando para você com ódio, mas ela não consegue expressar. Isso não é uma falta de respeito? Sim. Isso não é um desrespeito com o ser humano, com aquela história que está sentada ali? Então, primeira coisa, a gente tem que respeitar as histórias. Agora, se há um público querendo ouvir, se há um público querendo entender mais e até ser comunicada de que isso existe, a gente tem que saber como construir essas histórias para chegar a esse público. Agora, pegando um gancho aí nesse exemplo que você deu, né? Que muitas vezes a gente já chega, já vai tirando foto. Eu vejo muito isso, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular, então nunca é só eu que estou ali fotografando ou filmando. As pessoas já chegam, e eu nunca chego filmando. Eu sempre eu entro, pergunto, olha, eu posso voltar, entrar de novo, mas já chegar filmando? Só para eu ter essa imagem, assim, de eu entrando na casa, eu pergunto, né? Mas muitas vezes as pessoas já querem aquela foto ali, já vão tirando a foto. E aí tem gente que quer expor demais, mas também tem muita gente, tio Flávio, eu não sei se é uma característica do mineiro, que a gente é mais reservado, ou se ainda é do brasileiro que tem aquela coisa, não quero mostrar, não, isso eu não vou postar, não quero ficar pagando de bonzinho ou mostrando que eu sou bonzinho. E é uma briga que eu tenho muito grande, assim, uma discussão que eu tenho muito grande com todo mundo e principalmente com empresas. Gente, mostra o que vocês estão fazendo, mostra o bem que vocês estão espalhando, isso pode engajar outras pessoas, outras empresas também. O que a gente pode fazer, tio Flávio, para quebrar essa barreira mesmo, né? Eu ia falar preconceito, mas eu acho que é até uma barreira, esse medo que as pessoas têm de, não quero mostrar que eu sou bonzinho. E aí eu brinco, então peraí, o que você come então no café da manhã é mais importante do que o bem que você está fazendo para outras pessoas, né? Então por que a gente postar ali uma mesa de café da manhã escrito bom dia? É mais importante do que mostrar o bem, uma doação que você fez, nem que seja um pacote de arroz ali na esquina, né? Mas é preciso muito quebrar isso ainda, você não acha? Esse preconceito das pessoas? Uma pessoa falou comigo assim, tem gente que gosta de postar o que faz para parecer boazinha. Bom, já que ela já faz e que ela quer postar, que poste. Isso aí já é problema dela. Agora, quando a gente percebe que há pessoas que tem uma rede lá de 400 pessoas seguindo, de 1.000 pessoas seguindo, e essa rede é uma rede ativa, essa pessoa postando, ela está dando a possibilidade daquele que precisa ser ajudado. Então, o postar, o comunicar aquilo que é feito, seja para uma pessoa, né, um indivíduo, um cidadão que está postando aquilo que ele está fazendo, está ajudando, se por um acaso ele está postando para poder aparecer, bom, que ele continue fazendo e ajudando e postando. O problema é dele se ele quer aparecer. Agora, a gente consegue, numa postagem, por exemplo, a gente está montando um projeto com atendimento psicológico para jovens em vulnerabilidade. Eu fiz uma postagem pedindo a ajuda de voluntários psicólogos. Numa postagem, Silvinha, a gente conseguiu 30 psicólogos formados, graduados, que têm o CRP ativo, para poder nos ajudar num projeto de acolhimento desses jovens. Então, assim, a gente tem que saber bem o que a gente quer com as nossas postagens. Isso é muito legal. Eu quero o quê com essa postagem?
Agora, se a pessoa quer sair postando só para postar, eu acredito que é importantíssimo a gente comunicar o que faz. Isso falando do ponto de vista individual e do ponto de vista de movimento, de projeto. Do ponto de vista individual, por quê? Porque você tem tantas pessoas que falam assim, olha, eu não tenho coragem de fazer, ou eu não tenho estrutura para fazer, mas eu quero te ajudar. E aí você já potencializa aquela ajuda que você já faz, que é importante, né? Concordo, Então, eu acho que concordo as demais. mídias, elas são extremamente importantes para a gente poder fazer, e essa mudança que eu estou falando, essa questão do ajudar, não é só doação, eu quero doar uma cesta básica, não, é doação de serviço, é doação de tempo. Hoje, olha que fantástico, apesar da pandemia, hoje a gente tem a possibilidade aí pelas redes sociais, pela tecnologia, de conseguir fazer pessoas de outros países nos ajudarem em projetos. Eu tenho uma pessoa que é colombiana que está ajudando num projeto do Tio Flávio Cultural. Ai, que máximo. No dia que eu postei essa questão pedindo psicólogo, uma pessoa, pais de um psicólogo que me assistiram numa palestra presencial lá em Sergipe, falaram com ele e ele, lá de Sergipe, se predispôs a ser um voluntário desse projeto de psicologia. Então, olha os ganhos que a gente tem com a tecnologia, fazendo as pessoas estarem em outros países, em outros estados, podendo ajudar localidades que elas não ajudariam presencialmente, talvez. Sim, sim. Parece que o mundo ficou menor, não é? A gente ficou todo mundo junto, né? Assim, até aqui mesmo no podcast ou no meu trabalho na rádio, eu tô conversando com pessoas que antes da pandemia talvez eu não cogitaria conversar dessa maneira, porque o formato não era esse ainda, né? E hoje aqui no podcast eu posso fazer essa gravação igual a gente está fazendo aqui com qualquer pessoa né, que está aí no planeta. Eu posso entrevistar uma pessoa lá na rádio de qualquer lugar que ela esteja, né? Que a gente está usando muito aí as redes sociais e os links aí para isso, né? Então, o mundo ficou pequeno, né? Não é que ele ficou pequeno, assim, eu gostaria muito de falar que o mundo se uniu. Eu acho que a gente uniu, de certa forma, sim, mais do que já éramos, precisa mais ainda, né? Mas eu acho que teve um avanço, eu prefiro sempre pensar isso. Meu copo não adianta, a minha metade vai estar sempre um pouquinho mais cheia, apesar de muitas coisas tentarem fazer com que a gente pense o contrário, né? As pessoas acham que a gente é aqueles que andam sorrindo pela rua, né? Sonhadores. Na verdade, tem uma frase do Dom Quixote que eu acho fantástica, escrita por Cervantes, em que ele está conversando com o companheiro dele lá e ele fala assim, ô Sancho, mudar o mundo não é loucura nem utopia, mudar o mundo é justiça. Quando você entende isso já fica bem claro, olha, uma pessoa deitada na rua, que quer buscar uma ajuda, que precisa de uma ajuda, seja para ir para uma casa de recuperação, seja para refazer sua família, é justo ele estar na rua. Eu estou, por exemplo, hoje eu estou em São Paulo, você anda nas ruas de São Paulo, você vê comunidades, assim como em Belo Horizonte também, assim como no Brasil inteiro, comunidades morando na rua, filhos morando com os pais. Isso não é justo. Então a gente tem que buscar trabalhar a justiça. E aí, quando a gente fala dessa questão da tecnologia e até da comunicação, quando a gente fala o que nós somos, porque o Tio Flávio Cultural nasceu, Silvinha, com palestras gratuitas abertas à comunidade. Há 10 anos atrás, a comunidade acadêmica, alunos que não tinham dinheiro para poder pagar um curso legal, faziam essas palestras gratuitas e a gente lotava auditórios. A gente teve uma mudança muito grande. Hoje a gente está com um trabalho social mais próximo das pessoas, mais amplo, e a gente teve que saber comunicar essa mudança. Quem está fora, em outros estados, outros países, talvez não entendam. Olhem para aquilo ali e vejam assim, como que a gente junta esse quebra-cabeça todo. Então, quando você trabalha a comunicação de um projeto social, é complexo, porque você lida com pessoas diversas. E hoje ainda mais, né? As pessoas elas estão se manifestando. Muitas vezes você faz um trabalho com uma pessoa em situação de rua, alguém já chega falando, tá vendo? Por isso que eles continuam na rua. O que a gente queria, na verdade, com todo o trabalho da gente, é que as pessoas tivessem a possibilidade de ampliar o seu pensamento. Viver algo, o que eu ia falar antes era justamente isso, olha, cada pessoa é uma vida que a gente não vai ter condições de viver. Então você é uma vida que eu não vou ter condições de viver.
Se eu tenho a proximidade com você, eu tenho um pouquinho mais de uma experiência que eu não vou ter condições de passar, mas eu vou ter condições de ouvir. Eu não vou vivenciar, mas eu vou ouvir. As pessoas, o mundo nos aproximou histórias nessa pandemia que a gente não viveria, a gente não vai viver. Mas a gente conhecendo, a gente cresce. Cresce em perspectiva, cresce em análises, cresce em possibilidades. Né? Possibilidades, foi a palavra que me veio na cabeça também. A gente pode cruzar os braços. Sim, sim, a gente descobre que a gente pode mais, que a gente deve fazer mais, né? Sabe que eu tô lendo um livro, eu tô quase terminando, chama Marketing contra a Pobreza. Ele faz exatamente um paralelo entre o marketing tradicional e o marketing voltado para o social. Então ele pega ali as campanhas, o que a gente faz, né, na hora de criar uma campanha e como que a gente tem que pensar na hora de criar para o social, na hora de pensar o social. E ele bate muito nessa tecla. Comportamento. O que a gente está falando sobre comportamento. Você quer uma mudança de comportamento numa campanha social. O principal é isso, né? Então é a gente realmente mostrar para as pessoas que elas podem agir, que elas podem entrar em ação, né? Vou pensar até um pouquinho além. A gente quer uma mudança de mentalidade para que essa nova mentalidade possa ser refletida nos comportamentos e atitudes. Então, quando você muda essa mentalidade, e mudar a mentalidade, por exemplo, eu participei de um evento da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, falando sobre envelhecimento LGBTQIA+. Era uma coisa, interessantíssimo, porque já que a nossa população vai envelhecer, a gente vai ter um momento daqui a pouquinho em que não teremos muitos jovens, né? Já que a população vai ficar lá entre 40 a 80 anos e a gente vai ter poucos jovens. As pessoas que são LGBTQIA+, do passado, que estão hoje em instituições de longa permanência, elas eram pessoas que não se assumiram. E agora elas estão numa instituição. Como que é a vida delas nessa instituição? Elas têm respeitado essa sexualidade? Elas têm respeitado as suas orientações? Então, olha... É uma realidade que a gente nem imagina, né? Aí você fala assim, não, é tudo gay, não, é tudo negro, não, é tudo isso, não, é tudo preso. Olha, amplia a sua mentalidade que você vai ver que seu mundo vai crescer muito mais. Tio Flávio, para encerrar o nosso papo, me tira uma dúvida. Hoje você consegue pensar na sua trajetória aí como professor, como profissional da comunicação, sem o voluntariado? Você consegue pensar no voluntariado sem a comunicação? Ou são coisas que agora já andam de mãos dadas e não tem como mais distinguir? Olha, eu vou te falar uma coisa que é muito interessante. Eu estava falando um dia desse numa palestra de marketing, e eu dei aula de marketing a vida toda. E eu estava falando porque assim, eu fui deixando muito marketing, entrando muito em comportamento humano. E aí eu comecei a pensar, o que o marketing me ajudou? O que a comunicação me ajudou? Aquela base te ajuda muito. Pra você ter uma ideia, Silvinho, eu fiz uma pós-graduação em gestão de marketing depois de pequenas e médias empresas. Com a pandemia eu fiz em teologia e fiz uma em educação, inovação e diversidade. E agora eu estou fazendo na área da saúde mental, uma pós-graduação, e estou fazendo geriatria e gerontologia. E aí você fala, cara, é muito louco, porque parece que nada tem a ver com nada. Mas tem. Você traça seu caminho ali, lógico, há umas interferências, mas aquilo que você vai adquirindo de base, como a comunicação, que é a minha base acadêmica, ela te ajuda muito, ela te dá muitas possibilidades, ela amplia muito a sua visão. Então, isso tudo que eu tenho feito em áreas diferentes, ainda fiz um mestrado em engenharia, esqueci de falar. Não acredito, em engenharia, tio Flávio? Então, assim, tudo que você vai fazendo, quando você tem uma mente que vai se ampliando, as outras possibilidades vão entrando com muito mais facilidade, sabe? Agora, quando você tem uma mente que... Isso é quando a gente fala que a gente está ampliando a mente, não estou falando que eu estou com a mente ampliada, não. Preciso ampliar muito mais ainda. Mas sabe quando uma palavra chega para você e você só tem 2 caixinhas no cérebro? Ela vai ou para o preconceito ou para a perseguição, e a sua vida sempre é ou preconceito ou perseguição? Quando você amplia, você tem possibilidades de análises muito maiores daquilo que chega para você. Então eu falo que a comunicação me ajuda muito
a entender o meu papel na sociedade, que não é só de fazer os projetos sociais, mas até também de usar as minhas palestras para sensibilizar as pessoas para entenderem o mundo de uma maneira diferente. Então, a comunicação me ajuda muito. E você faz isso brilhantemente, né? Eu sou suspeita que eu já acompanhei várias palestras suas e sempre é impressionante. Tem vezes que eu já escutei, você começa a contar um caso que eu falo, eu já escutei esse caso da outra palestra dele. E eu me emociono de novo, e eu arrepio de novo, porque a nossa comunicação é muito humanizada, né? Então, aí está a diferença. Quando você conta um caso em que você criou aquele storytelling para uma finalidade X e quando você vivencia o caso. Quando você vivencia a história tem muito mais sentido, né? E a gente conta. Agora você perguntou se o voluntariado, onde que ele entra na minha vida. Olha, quando a gente fala que a gente tem a alimentação saudável, ela faz parte do nosso dia a dia para o nosso equilíbrio físico. O sono também. Exercícios físicos também. Eu diria que o voluntariado é uma quarta vertente, é aquela que dá sentido e significado à sua vida. Sabe quando você começa a perguntar, gente, será que isso aqui tem sentido? A gente vai morrer mesmo? Será que tem um sentido? O voluntariado é um exercício de olhar contínuo que faz a sua vida ter muito mais sentido. Não é porque a gente fica olhando as tristezas dos outros, não, sabe, Silvinha? Mas é porque a gente vê o tanto de possibilidade que a gente tem. E isso qualquer pessoa, tá? Eu tô falando assim, não sou eu que tenho uma possibilidade, eu tenho uma certa liberdade, que eu não tô atrás das grades, eu tenho não é isso não. Mas quando você tá no cárcere, por exemplo, eu tenho pessoas no cárcere, na prisão, que me ajudam em projetos voluntários, criando artesanato para levar para as ILPIs. Então, isso amplia a nossa visão. A gente começa a fazer umas conexões, né, tio Flávio? Hoje, todo mundo que eu conheço, eu falo, peraí, eu tenho alguém para te apresentar. Peraí, eu conheço alguém que está à procura disso que você está oferecendo. A gente começa a virar um grande fazedor de pontes, né? Eu acho que é isso, assim. Eu falo que todos os dias eu faço ponte de alguém com alguém, assim. Porque a gente começa a realmente conhecer o mundo e enxergar um pouquinho além do nosso universo, né? E isso faz tão bem, isso é tão bom, né? Muito bom. Agora, como a gente já está para encerrar mesmo, vou te pedir permissão para falar duas coisinhas. A primeira é a seguinte, tem uma frase que é muito interessante que fala que a gente precisa enxugar, né, o fruto daquela goteira que tem em casa, a gente precisa enxugar o chão. Quando a gente fala em voluntariado, a gente muitas vezes está enxugando o chão. O entregar a cesta básica é enxugar o chão. A gente tem que entregar a cesta básica, tem gente precisando, está passando fome, está precisando daquilo ali, logicamente. Agora, a gente tem que pensar junto, e cada vez mais juntos, como que a gente vai consertar o telhado. Então, isso, em voluntariado, a gente pensa junto, a gente acha soluções muito mais possíveis, né? Isso é uma das coisas. E uma segunda coisa... Adorei essa analogia, adorei, não tinha escutado ainda. E uma segunda coisa, eu vi de um professor de São Paulo, Celso Vasconcelos, um pedagogo, doutor em educação, contando sobre o Viktor Frankl, que é aquele cara que foi um psiquiatra que foi preso nos campos de concentração nazista. Ele falou comigo assim, tio Flávio, quando você estiver na rua com seus voluntários, entregando comida para uma pessoa em situação de rua, não entregue o pão como se ele tivesse a obrigação de pegar. Não faça isso, não. Ele às vezes está com fome mesmo, mas dê a ele o direito de recusar. Olha que fantástico isso, Silvinha. Muito legal. Quando você chega com o pão, pergunta para ele assim, você quer? Você aceita? Você aceita? Ele tem o direito de falar não. E isso não é só entregar pão, é trabalhar dignidade. Então, voluntariado, quando a gente fala em comunicação, a comunicação não é estampar o que a gente faz, mas é ter atitudes que nos possibilitem fazer cada vez com mais sentido. Maravilhoso! A gente poderia ficar aqui, né, tio Flávio? Nosso podcast poderia virar um bookcast. A gente poderia ficar aqui horas, a gente poderia falar muito, que eu sempre aprendo muito com você. Muito. Por isso que eu quis trazer você aqui logo no primeiro episódio, que você é uma pessoa, além de um grande amigo, é muito inspirador te escutar, e eu sei que a gente pode conseguir, quem sabe, inspirar mais pessoas aqui através desse podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fala aí as suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho, tanto do Tio Flávio quanto do Tio Flávio Cultural. Ótimo.
A gente tem um monte de projetos agora que são virtuais, né? Então as pessoas que estiverem no mundo inteiro podem nos ajudar. Eu estou lá no Tio Flávio no Instagram, e o Instagram do nosso projeto, do nosso movimento é @tiofláviocultural. Então a gente tem só o cultural é de mudança de cultura, de mentalidade mesmo, né? Não é de manifestações artísticas. Apesar de que elas são maravilhosas, a gente aceita. Nietzsche já falava uma coisa maravilhosa: a vida sem música é muito sem graça. Então o cultural para nós é uma delícia, mas é de mudança de mentalidade mesmo, aquilo que a gente faz todos os dias. Então, são essas as redes, Silvinha. Maravilha! Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo hoje. Espero que a gente se veja em breve, que eu sei que isso vai acontecer, porque você sabe que eu não te largo. E até a próxima, pessoal, no Na Boa. Pessoas, histórias e ideias inspiradoras.